Monte significa a minha vida devocional. Se o pastor Ricardo teve uma experiência com Deus, ele fez uma aliança com Deus. Deus, não posso me permitir enfrentar esse mundo mau, cheio de tantos enganos, confusões. Não posso sair da cama e enfrentar esse mundo de peito aberto, achando que só pelo fato de ser cristão está tudo bem e já sou vitorioso. Não, ele tomou uma decisão. Senhor, se Jesus precisou orar, quanto mais eu. Se Moisés precisou orar, quanto mais eu. Então ele fez uma aliança com o Senhor, dizendo o seguinte: escuta, se eu almoço todos os dias, e se eu sinto falta da comida que eu como, por que eu não sinto falta da palavra? Por que eu não sinto falta da oração? Então eu faço uma aliança contigo, Senhor, de não colocar nada na boca, até primeiro receber do teu maná que desce dos céus. Não vou tomar um café da manhã sem primeiro subir ao monte da leitura da tua palavra. Não vou tomar um café da manhã sem primeiro ter um momento contigo de comunhão e de intimidade. Porque, Senhor, se eu não comer primeiro do teu maná, eu não sou digno de comer do maná que os homens podem me oferecer, ou que meu trabalho pode me produzir. Senhor, o teu maná é mais digno. Então eu faço uma aliança contigo, que no dia que eu me esquecer disso, de repente sair de casa sem ter esse tempo e já correr para a atividade do dia, mas quando me lembrar, eu não vou comer na próxima refeição, eu só vou comer depois do meio-dia, porque eu quero ter gravado no meu coração o teu maná mais importante do que a comida deste mundo. Aliás, queridos, o povo de Israel teve uma experiência tremenda com Deus. Nós temos dito que do Egito à terra prometida havia um deserto de pelo menos 2 anos. Depois teve mais 38 anos, mas o plano de Deus era que fossem 2 anos. E nesses 2 anos o povo aprenderia a viver a vida espiritual. E um dos grandes ensinamentos que Deus queria que o povo aprendesse lá no deserto é que a vida devocional ela precisa ser vivida todos os dias. Todos os dias. Quando você quer almoçar hoje? Eu pergunto: por que você almoçou hoje? Você não comeu hoje? Eu pergunto para o seu vizinho: por que você almoçou hoje? Você comeu hoje? Se você almoçou hoje? Vê se ele consegue te responder. Veja a resposta que ele te dá. Pergunta para ele: por que você comeu hoje? Se ontem você já tinha comido, pergunta para ele: o que ele te responde? Não é qualquer pergunta, qual é a resposta básica? Oi? Porque estava com fome, ou porque você está habituado, ou porque você tem a necessidade, porque hoje é outro dia. Quantos amanhã não vão almoçar porque almoçaram hoje? Alguém aqui não vai almoçar amanhã pelo motivo que você já almoçou hoje? Alguém aqui não vai almoçar amanhã? E lá no deserto, queridos, Deus quis trazer esse ensinamento ao povo. O maná descia dos céus uma vez por semana? Não, todos os dias. E o maná tinha que ser recolhido no chão, no deserto, todos os dias. E o povo que por incredulidade ou medo guardava o maná de hoje para o dia de amanhã, o maná, a comida havia se estragado. O alimento do dia seguinte já não servia mais. Eu quero que você compreenda que muitos de nós estamos doentes, espiritualmente falando, porque estamos vivendo do congresso do ano passado, porque estamos querendo ter sucesso na nossa vida espiritual hoje, com base na pregação de domingo passado, que nem eu mais me lembro qual foi a mensagem que eu preguei no domingo passado. E há pessoas, queridos, que estão sofrendo de raquitismo espiritual e não estão percebendo isso. Elas estão sofrendo de inanição, é isso? Espiritualmente falando, porque não há uma renovação do maná, porque achamos que a comida de ontem ela era totalmente suficiente para hoje. Achamos que a revelação da semana passada é suficiente para hoje e para
o Senhor gravasse no teu coração que nós precisamos subir ao monte, que nós precisamos considerar o nosso tempo de vida com Deus tão forte, tão importante e tão precioso, ou mais forte, mais importante, mais precioso do que a nossa própria comida material e física que temos todos os dias. Esse pastor que falou desse compromisso com Deus viaja muito, e ele conta a experiência de quando às vezes está viajando de madrugada, num determinado período do voo, já perto do amanhecer, o piloto anuncia: olha, daqui a 1 hora nós teremos o nosso serviço de bordo, coisa parecida, você vai comer um pãozinho, você vai ter o seu café da manhã, daqui a 1 hora. E aí ele olha para todo mundo quer madrugada, o pessoal está roncando, cochilando, alguém muito preocupado com o alimento, mas ele se lembra da aliança com Deus, e ele fala: não posso comer esse alimento sem antes subir ao monte da comunhão com Deus. Então, enquanto todo mundo do avião dorme, ele põe o seu fone de ouvido para ouvir a palavra de Deus, e tem o seu momento de ouvir, ou de ler a Bíblia, ou de falar com Deus, porque enquanto todos dormem, ele está no monte. E é tão interessante isso, que mesmo quando você está aqui lendo a história de Elias, num determinado momento, Elias, diante do rei Acabe, dá uma notícia e fala para ele: olha, Acabe, cuidado que vai começar a chover, corre, se prepara porque a chuva vai chegar. E Acabe toma o seu caminho, vai para o palácio, vai para casa, mas Elias sobe ao monte. Enquanto alguns dormem, outros sobem ao monte. Enquanto alguns cochilam, outros estão acordados, subindo ao monte. Eu quero dizer, queridos, que isso tem que ser todos os dias. Porque a comida de ontem, hoje, não é mais suficiente. Deus ensinou isso ao povo. O maná, recolhe hoje. Deixa eu guardar um pouquinho para amanhã, não. Amanhã você tem que ter uma outra comida. Amém, queridos? Sabe o que torna uma igreja saudável? Uma igreja que se renova todos os dias. Quando é que eu perco meu fervor evangelístico? Não falo mais de Jesus para as pessoas, porque eu estou ficando fraco espiritualmente. Quando eu perco a visão, o propósito, quando eu perco a alegria de ser um cristão, quando eu não sou renovado, e quando eu simplesmente caio na cilada de enfrentar os profetas de Baal, que todos os dias querem me afligir. Tem muito profeta de Baal contra os casamentos aqui no nosso meio, não é aqui na nacional. Estou falando da nacional, estou falando da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo todo. Tem muito profeta de Baal que está lá embaixo no vale, tentando fisgar a tua família, teus filhos, o relacionamento conjugal, querendo trazer frieza, distanciamento, briga conjugal, sofrimento, e eles estão lá no vale. E muitos de nós estamos acordando o dia e vivendo o dia enfrentando os profetas de peito aberto. Não faça isso, queridos. Não faça isso em nome de Jesus. Tua batalha espiritual, ela tem que ser travada, mas tem que ser travada num lugar de proteção, porque a Bíblia nos ensina no Salmo 91: aquele que habita